Quando você coloca água fria na farinha, o que acontece? Os folículos da farinha, quando a água está fria, a água não consegue abrir esses folículos da farinha para que a água penetre na farinha e que assim faça com que a massa fique bem mais macia e ela absorva totalmente a água. O primeiro problema é esse. O segundo problema que acontece muito, porque o pão não cresce, é você colocar a água ou o leite muito quente. Quando eu peço para você colocar a água ou o leite morno, eu peço para você testar aqui nessa parte do rosto. Você coloca o copo aqui na parte do rosto para você ver que é um morno, mas um morno estilo mamadeira, para que não possa queimar os pães, tá bom? Então é assim que funciona. Se você colocar uma água ou um fermento, uma água ou leite que esteja muito quente, ele vai matar o fermento e seu pão não vai crescer. Ele vai embatumar e vai ficar duro e vai ficar pesado, tá bom? Para resolver isso, a gente tem várias técnicas que eu já falei, que é a técnica do cobertor, que eu não uso porque eu acho que é uma técnica errada. Por exemplo, você coloca os pães na forma, deixa descansar, coloca um saco plástico e depois enrola um cobertor. Já vi muita gente fazendo isso e muita gente faz isso até hoje. Muita, mas muita gente mesmo. Mas esse é um método errado. Por quê? Vai esquentar a massa? Vai, porque os micro-organismos que são o fermento, micro-organismos vivos, que é o fermento, eles vão começar a movimentar dentro da massa e vão começar a esquentar a massa por si só. E esquentando a massa, vai acontecer o quê? Vai acontecer que eles vão começar a digerir aqueles nutrientes e transformar esses nutrientes em gás, que é a fermentação. Por que que esse método é errado? Quando começa a crescer, a massa começa a pregar no plástico e depois você vai ter que desenrolar e você não está vendo como que está a massa, se a massa está crescendo, se não cresceu, você não consegue ver. Outra forma que todo mundo faz para mim e que eu já vi muita gente fazendo é você ligar o forno durante 5 minutos. Aí você liga durante 5 minutos, desliga o forno e deixa aquela quentura. E ali você coloca a bandeja ali com os pães para descansar naquela quentura. Esse é um jeito também que eu acho errado, porque se você colocar os pães para descansar naquela quentura, ele vai começar a dar uma casca por cima. E essa casca por cima, o que que vai acontecer? Quando você for assar, ele vai abrir, vai dar bolhas por cima e essas bolhas estourando, vai sair a fermentação. E quando uma bolha dessa estoura e começa a sair o ar de dentro, o que acontece é que seu pão abaixa, vai abaixando, vai abaixando. Isso pode acontecer. O pão abaixar, gente, pode acontecer no tempo de fermentação que você está deixando a massa descansar ou no tempo que você leva para assar. Você leva para assar, ele começa a dar bolha, 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 estoura uma bolha, sai o ar, murcha. Então, é exatamente isso que acontece. O que eu faço aqui para os meus clientes e o que eu faço aqui para dar certo para um pão crescer no frio, mesmo que essa temperatura esteja abaixo de 0 graus. E hoje eu acho que está bem frio, né? Por exemplo, se você gosta de fazer aquele jeito que é você esquentar o forno 5 minutos e depois deixar aquele forno quente, depois colocar a bandeja para os pães descansarem dentro do forno quente, você precisa fazer do jeito certo. E qual é o jeito certo? O jeito certo é você colocar 5 minutos do forno para esquentar. Quando o forno esquentar, você pega a sua bandeja de pão para descansar dentro desse forno desligado, mas com aquela quentura. Só que antes você precisa colocar a grade. O forno tem 3 posições. Vou te ensinar certo para você não errar, tá bom? O forno tem 3 posições de grade. Você precisa colocar a grade exatamente no meio, para que os pães, na hora de assar, assem a parte de cima e a parte de baixo de modo certo.
Então, você precisa colocar a grade na segunda posição. Uma, duas, três. Segunda posição, você coloca a grade. Coloca a grade ali e você colocando a grade ali bem no meio, não tem problema nenhum. Só que antes de você fazer isso no forno, você precisa colocar uma bandeja de água fervente. Não precisa ser fervendo, quente, debaixo dessa grade, no piso do forno aqui, ó, bem no piso do forno. Aí você coloca a grade no meio e depois coloca a bandeja de pães e fecha o forno. O forno já está quente e o forno vai pegar aquela umidade que é da água que você está deixando dentro do forno. Então, esse é o jeito certo. Então, a partir de hoje, ao invés de você pegar esse forno e deixar ele sem nada e deixar somente os pães lá para esquentarem, não faça isso, porque vai dar uma casca em cima e vai dar uma casca embaixo. E quando for assar, essa casca de cima vai rachar. O que eu estou tentando fazer para você? Faça o jeito certo. Você gosta de colocar os pães no forno, o forno meio quente, bem quente, desligado, para esquentar os pães? Pode colocar, sem problema nenhum. Desde que tenha um recipiente com água quente embaixo, para que os pães vão crescendo e eles ficam com aquele vapor lá dentro e não ressequem.